Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. As palavras que dizeis bem, que são de eterna vida. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 15º domingo do tempo comum. Avançamos um pouco mais na escuta do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Hoje estamos no capítulo 10, versículos 25 a 37. E o texto pode ser dividido em 2 partes para uma melhor compreensão da palavra. A primeira parte, o diálogo entre Jesus e o mestre da lei. E a segunda parte,
a parábola que Jesus conta, conhecida como a parábola do bom samaritano. Então nós vamos nos deter agora no texto, porque vai ser ele a nos iluminar nesta manhã de domingo, com esta palavra de vida que é para a vida de cada um de nós. Então, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? A motivação que leva este mestre da lei ir a Jesus, querer colocá-lo à prova. O mestre da lei não o procura por causa da sua palavra e nem por causa da sua pessoa, mas ele quer um motivo que coloque Jesus à prova. Ele quer um motivo onde Jesus pudesse se contradizer, principalmente no que diz respeito à lei, aos mandamentos de Deus. Então esta é a motivação, e ainda se torna irônico ao perguntá-lo, chamando-o de mestre, porque ele não acreditava que Jesus era seu mestre. Por detrás da pergunta existe também a ironia. Mas olha que interessante, Jesus conhecia a motivação que levava aquele homem, aquilo que motivava o seu coração a ir até Jesus. E ele sabia que essa motivação não era pautada pela bondade, mas era pautada pela maldade. E mesmo assim, Jesus estabelece um diálogo com ele. Olha a pedagogia de Jesus. E por que isso, padre? Porque Jesus não se fecha a ninguém que se aproxima dele, mesmo que seja motivado pela maldade. Jesus sempre acredita na conversão do coração humano. Por isso ele se permite, por isso ele se abre, por isso ele estabelece um diálogo com aquele mestre da lei. Devemos nos perguntar: quando nos aproximamos de Jesus para falar com Ele, o que nos motiva? Você já parou para se questionar sobre isso? Quando você vai até Jesus para questioná-lo, para perguntar alguma coisa a Ele, o que te motiva a este encontro? Agora vem a atitude de Jesus. Jesus estava falando com um homem que era instruído na lei, era um legista. Jesus responde devolvendo a pergunta. Jesus lhe disse: o que está escrito na lei, como lês? Ao mesmo tempo que Jesus dá a oportunidade de diálogo com o mestre da lei, Jesus não cede aos seus caprichos. Jesus não cairá na arapuca que havia sido pensada para ele, mas ele estabelece o diálogo com uma motivação nobre: ajudar aquele homem a uma mudança de vida. E aí Jesus entra na do mestre da lei, porque se ele era conhecedor da lei, Jesus responde perguntando, e dando uma pergunta que aquele homem conhecia a resposta: o que está escrito na lei? Quem era o interlocutor de Jesus? Um mestre da lei. Vamos agora ao texto para ouvirmos a resposta dele. Se você está com o Evangelho em mãos, tome aí o versículo 27. Vamos tomar o 27 e o 28. Leiamos juntos.
Ele Então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Da boca para fora é uma realidade, mas dentro do coração a situação muda. Aquele homem sabia o mandamento. Volta lá em Deuteronômio capítulo 6 e retoma o Shema Israel. Esta era uma oração que o judeu deveria fazer 3 vezes ao dia, chamada Shema Israel. O Senhor é o nosso Deus. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência, com todo o teu coração. Então, de cor, aquele homem sabia o mandamento, mas a atitude dele na conversa com Jesus estava em consonância com aquilo que ele sabia? Pelo contrário, estava contradizendo. E o mandamento nos dá a chave de leitura para aquilo que o homem provocava a Jesus. Porque o mandamento se resume na lei do amor, que alcança a pessoa na totalidade de quem ela é. Por isso, as 4 dimensões apresentadas: amar de todo o teu coração, coração sede dos sentimentos; amar com toda a tua alma, possibilidade de transcendência, de espiritualidade, de comunhão com Deus; amar com toda a tua força, ou seja, aquilo que te motiva, aquela força motriz que te interpela a ir adiante. E 4ª dimensão, amar com toda a tua inteligência, sede do seu intelecto, da sua razão. Hoje, quando dizemos que amamos a Deus, o que nós falamos condiz com a realidade do mandamento, que nós amamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com toda a nossa inteligência. Esta é a medida do amor. Amar na inteireza, e não amar de maneira esquartejada, algumas partes, em alguns momentos, ou em algumas fases. Não, mas amá-lo na totalidade de quem nós somos, porque ele se dá na totalidade de quem ele é. Como você ama a Deus? Aquele homem, o mestre da lei, conhecia a nível intelectual, mas ainda não tinha se permitido ser alcançado no coração. A lei ele sabia de cor e salteado, mas na prática o coração dele estava distante. Olhemos para a atualidade do Evangelho e permitamos com que ela também nos alcance. E aí, consequentemente, amá-lo na nossa totalidade, que nos insere na totalidade de Deus, nos pede um próximo passo. E qual seria esse? Amar o próximo. O amor que experimentamos na comunhão com Deus não é um amor egoísta, egocêntrico, para si. Pelo contrário, este amor é um amor altruísta, ou seja, um amor que se dilata, que se expande e que tem o outro como finalidade. Então, de fato,
só é possível fazer a experiência de amar o próximo quando nós, por primeiro, fazemos a experiência de amarmos a Deus. Não é mágica, minha gente, porque o exercício, em muitos momentos da vida, não é fácil. Ah, padre, amar esse próximo aqui que está dentro de casa está difícil, né? Às vezes queixamos das dificuldades que temos, mas mesmo tendo as dificuldades, encontramos agora um princípio fundante que é capaz de nos auxiliar nesta caminhada. Mas este mestre da lei não quis dar o braço a torcer. Ele, querendo se justificar, não disse o texto, não é? Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? A dureza do nosso coração, minha gente, muitas vezes nos leva a uma situação onde o orgulho predomina. Aquele homem ficou agora confrontado com a palavra que ele ensinava diante da pedagogia de Jesus. Mas mesmo assim, ele não vai arredar o pé e ele quer persistir no objetivo que o levou até Jesus. Então, vai se justificar, ou seja, querendo legitimar a sua conduta, querendo afirmar que ela está certa e que Jesus é que não está entendendo. Vocês estão vendo a mudança de ângulo? Podemos pegar um exemplo muito banal do nosso cotidiano. Muitos de vocês são pais, mães, avós. Quando a meninada faz uma arte, alguma coisa de errado, e vê que o pai, ou o avô, ou a avó descobriu, na grande maioria das vezes, eles não assumem no primeiro momento que cometeram aquela arte, mas ficam querendo se justificar. E assim está o mestre da lei. Não se abre a novidade da pessoa de Jesus, não acolhe a sua palavra, mesmo sendo confrontada por ela, mas permanece com a cabeça dura, querendo mais uma vez se justificar e tentando colocá-lo à prova novamente, perguntando: quem é o meu próximo? E eu sou fascinado com a pedagogia de Jesus, porque Jesus era um ótimo pedagogo. Ele vai agora contar uma parábola, porque ele percebeu que o seu interlocutor estava com o coração endurecido, e não adiantava ele tratar da temática às claras com aquele homem, com aquele mestre da lei, porque ele não abriria o coração. E aí qual é o recurso que Jesus utiliza? A parábola, um recurso de linguagem, onde se conta uma história que atrai a atenção do ouvinte, mas que no final a própria história traz uma lição de vida, traz um ensinamento que o ouvinte é capaz de tirar por conta própria. Então agora nós vamos adentrar a segunda parte do Evangelho, na parábola chamada do bom samaritano. Vamos aos versículos 30, 31 e 32. Leiamos juntos. Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. o O mesmo mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Paremos aqui.
Então agora vem a historinha, a parábola. Um homem saindo de Jericó para Jerusalém cai nas mãos dos assaltantes. Precisamos da geografia para entender isso. O trajeto de Jericó a Jerusalém era de aproximadamente 25 quilômetros. E no meio do caminho existia o deserto da Judéia. Gente, lá é um ermo, é um descampado muito desolador, quando a gente faz esse caminho indo para Jerusalém. Então, sendo um deserto, os assaltantes ficavam ali escondidos, para que quando os peregrinos passassem rumo a Jerusalém, o que eles fizessem? Assaltassem. Como era um deserto, não tinha onde se refugiar, não tinha como se proteger. Então aquele homem fazendo esse caminho era um judeu, provavelmente ia a Jerusalém, a cidade santa. Caiu nas mãos dos assaltantes, apanhou muito, ficou machucado à beira da morte e foi jogado à beira do caminho. E além deste homem, aparecem agora 3 personagens na parábola. Quais são eles? Sacerdote, levita e samaritano. Os 2 primeiros eram líderes religiosos. Eram homens conhecedores da lei. O sacerdote, que cuidava da comunidade judaica, e o levita, que era aquele que instruía segundo a lei, por isso levita. Os homens da religião passaram por aquele outro que era seu irmão de fé, porém foram indiferentes. Olharam para ele com certa repugnância e nos disse o texto que atravessaram para o outro lado. Por que os 2 judeus tiveram essa conduta? Porque como eles não conheciam aquele que estava machucado, se ele fosse um pagão, estando todo ensanguentado, se o judeu tocasse nas suas feridas, o judeu se contaminaria. Então logo, me preservar da contaminação daquele que está machucado, ferido, à beira do caminho. E por terceiro vem um pagão. Os samaritanos eram considerados pelos judeus um povo pagão, politeísta, um povo herege e perverso. Vimos isso há 2 semanas atrás, quando os discípulos passam pela Samaria, os samaritanos não os acolhem, e aí o que eles pedem a Jesus? Podemos pedir que venha fogo do céu sobre eles. E eu lhes explicava que esta briga já era antiga na história. E agora o samaritano, considerado pagão, toma uma decisão diferente. Enquanto os outros passam para o outro lado, enquanto os outros 2 eram insensíveis e indiferentes à dor e ao sofrimento, o samaritano terá 3 atitudes que fará a diferença. Olha no último versículo que nós acabamos de ler, o versículo 33. Ele chegou perto, viu e sentiu compaixão. Vamos agora trazer a palavra para perto de nós. Vamos confrontá-la com a nossa realidade. Se os 2 primeiros eram líderes religiosos, aqui podemos apontar 2 perspectivas: a religião da indiferença e os líderes religiosos que também são indiferentes diante da dor do outro. Esse é um grande risco que a religião corre. A partir do momento que ela se estabiliza diante das suas estruturas, das suas normas, da sua moral,
e já não mais se permite ir ao encontro do outro, estabelecendo barreiras por causa destas mesmas normas. A nossa cultura atualmente também tem nos ensinado a indiferença. Vamos dar um exemplo banal. Acontece um acidente trágico de trânsito, às vezes com vítimas. Existem ali muitas pessoas em volta, mas que não estão interessadas em ajudar o acidentado, mas querem tirar fotos, fazer vídeos, divulgar em redes sociais para ver quantos likes eu terei com a tragédia do outro. A nossa insensibilidade está crescendo de tal forma que tem nos desumanizado. Então isso está no contexto geral, mas isso também está no contexto da religião. O Papa Francisco, em uma das suas mensagens para a Quaresma, exortou toda a igreja nos dizendo: em meio ao oceano da indiferença, sejamos ilhas de misericórdia. O pagão, o samaritano, toma uma decisão e age de maneira diferente do que aqueles dois religiosos. E a atitude deste samaritano vai ser tomada pela compaixão. E isso nos ajuda a entender que o não-judeu que observa a lei pode desfrutar do reino de Deus. E hoje podemos lidar com tantas pessoas que de repente não professam a fé, mas se abrem a esta possibilidade da misericórdia. Então nós que fazemos a adesão pela fé, não podemos cair no risco da religiosidade, da indiferença. Mas é necessário que sejamos interpelados pela força da palavra e permitamos com que a misericórdia seja esta força motriz que nos ajude diante do sofrimento do outro. A atitude do samaritano de ver, de olhar, e vendo se compadece, por isso se aproxima. Aí nós temos a empatia, a solidariedade, a fraternidade e consequentemente motivado por um sentimento nobre, que é a compaixão. Então o que significa sentir compaixão? Significa sentir com o outro a sua dor. Paixão significa dor, sofrimento. Então compaixão é com a dor do outro. É como se aquela dor fosse a minha dor, como se aquele sofrimento fosse o meu sofrimento. Hoje, quando você tem a possibilidade de lidar com uma pessoa que está sofrendo, qual é a sua atitude? Vamos ver agora o que fará este bom samaritano que viu, se aproximou e sentiu compaixão. Voltemos ao texto, no versículo 34, leiamos juntos. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. Agora vem a atitude do samaritano. Se a primeira foi da empatia, de se aproximar, de ver, de se compadecer, agora a segunda atitude é da ação. Ele faz um curativo nas feridas, colocando 2 remédios. Vocês prestaram atenção? Quais foram os 2 remédios que o samaritano utilizou? O óleo e o vinho. Naquela época, a medicina não era tão desenvolvida como a nossa de hoje.
Então, o óleo era utilizado para acalmar a dor. E o vinho era utilizado para uma asepsia, para desinfectar o machucado, para limpar o machucado e assim não gerar uma infecção. Os dois elementos, óleo que acalma a dor e o vinho que limpa a ferida. Esse samaritano prefigura quem? Jesus. Ele não tem nome no Evangelho, é apenas chamado de samaritano. Mas ele diz respeito à figura de Jesus, que estando na condição divina, como ouvimos nas leituras de hoje, vê a nossa realidade e se faz próximo, assume a nossa condição humana e ao assumi-la nos encontra numa realidade de pecado, que nos machuca, que nos maltrata. E o que este bom samaritano se permite se mover interiormente? Pela compaixão. E qual é a forma que ele utiliza para tratar as nossas feridas e sarar os nossos machucados? Assumindo sobre si todas estas feridas e todos esses machucados. Olha aqui para a cruz. Como é que Jesus está na cruz? Todo ferido e machucado. Como é que estava aquele homem à beira do caminho? Ferido e machucado. E é diante desta atitude do amar plenamente sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com toda a inteligência, que ele se dá, vai dizer o profeta Isaías, ele assumiu sobre si as nossas culpas, os nossos machucados, os nossos pecados, as nossas feridas, para que ele se tornasse o óleo e o vinho que fosse capaz de sarar estas mesmas feridas. Hoje, você que está aqui nesta Eucaristia, reflita, quais são as suas dores que o bom samaritano deve derramar o óleo para que elas sejam acalmadas, para que elas sejam acalentadas. Quais são as suas feridas e os seus machucados que de repente estão inflamados, infeccionados, que estão te machucando e que dói dentro de você, que precisa deste vinho novo que é capaz de limpar, de purgar, de purificar. A palavra é atual e ela tem um convite para todos nós. Portanto, nos abramos à novidade que hoje ela nos chama. E depois disso, o samaritano deixou aquele homem numa pensão, recomendou que cuidasse dele, o que precisasse, depois ele voltaria e pagaria. E agora Jesus fecha a conversa com aquele mestre da lei. Vamos lá no final do texto, versículos 36 e 37. Vamos ver o que Jesus vai falar agora. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos três foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Quem chegou perguntando foi aquele que deu a resposta.
Jesus foi um ótimo pedagogo nessa conversa. Então agora o mestre da lei que chega lá no início da conversa perguntando: mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? É o que dá a resposta final. Aquele que agiu com misericórdia. Não basta só saber a normativa religiosa de cor e salteado, mas é necessário se permitir ser tomado pela misericórdia, que não é apenas um sentimento, mas uma ação que nos interpela diante da dor do outro e que nos coloca solidários a esta mesma dor, como que assumindo aquela condição em nós. Então, qual foi a pergunta para que Jesus contasse a parábola? Quem é o meu próximo? Então, se eu tenho que amar o meu próximo, quem é o meu próximo? E aí, por detrás da pergunta do mestre da lei, está aquela desculpa que nós sempre utilizamos, que a questão do próximo, às vezes é problemática, porque é o outro que não gosta de mim, porque é o outro que não se aproxima de mim, porque é o outro. E o Evangelho agora vira essa lente. Quem é o meu próximo? É aquele que eu me permito ser próximo dele. O movimento não é de lá para cá, mas é daqui para lá. Então, o bom samaritano foi aquele que se fez próximo do homem machucado à beira do caminho. Então, ele se tornou o seu próximo, o machucado. E hoje o Evangelho também precisa nos auxiliar, porque na dificuldade que nós temos de lidar com o nosso próximo, qual é a primeira motivação que devemos ter? A que o Evangelho de hoje nos apresentou. É eu que sou capaz de me fazer próximo do outro que necessita. Esse sim é o meu próximo. Então nós somos curados e restaurados pelo Senhor, não porque somos os melhores, os bambambãs, os mais santos, os mais inteligentes, os melhores, não. Nós somos curados e restaurados para que vivamos a misericórdia e sejamos misericordiosos com o nosso próximo. Bento XVI diz que o critério da medida é o amor que se inclina diante da necessidade do outro. Este é o critério da medida. Então, irmãos e irmãs, não só queiramos a cura das nossas feridas, mas também queiramos a sensibilidade, a compaixão e a misericórdia que nos interpela diante da dor do outro. Dois movimentos: o da cura da ferida, o óleo e o vinho, e o segundo movimento, o da compaixão, o da fraternidade, o da solidariedade, o da misericórdia. Não queira um caminho de fé egoísta, só por causa da sua ferida, só por causa da sua dor, só por você. Não, comece por você, mas se desdobre a uma realidade muito mais ampla que a palavra de Deus hoje te convida a viver. Por isso que no salmo de hoje nós cantávamos: os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. Então vamos encerrar pedindo que esses dois movimentos nos alcancem: a cura das feridas com óleo e com vinho, e a compaixão e a misericórdia para uma tomada de decisão. Então, nesse momento, peça a Jesus esta graça de fazer esta experiência de fé que hoje o Evangelho te propõe. Pede esta graça da experiência nova com o amor de Deus na sua vida.
Peça agora a graça de se aproximar daqueles que necessitam também de você. Permita com que a palavra de Deus hoje te ajude no seu cotidiano. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo.